Fala pessoal, bem-vindos ao Divulga Psi. Se tu não teve marketing e vendas na tua graduação de psicologia, esse podcast com certeza é para ti. Eu sou o psicólogo Rômulo Soares e esse é o episódio 95 do podcast. E eu escolhi de propósito essa pessoa para o episódio 95 porque ela é minha companheira de nascer muito antes da hora e incomodar na maternidade do hospital. Hoje eu bati um papo com a psicóloga Mariana Brutti a respeito de forçar pertencer a um lugar que não é teu. Então, bora pro conteúdo. Então, gurizada, eu tô aqui com a Mari hoje e a gente vai conversar a respeito de... Pera aí, só um pouquinho, será que esse é o teu lugar mesmo? Será que tu não tá forçando uma paradinha que não deveria? Será que tu tá confortável nesse lugar? Será que é pra ti? Então, eu vou apresentar minimamente a Mari aqui para vocês entenderem. Eu conheço ela mais ou menos lá da maternidade e a gente veio conversando, não foi tanto assim. A gente se encontrou na faculdade depois de psico e, cara, ela hoje trabalha com atendimento online e se ela trabalha com mais alguma coisa, ela não me falou ainda. Mas tá tudo certo. Mari, bem-vinda ao podcast Divulga Psi. Olá, pessoal. Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Rômulo. É sempre bom poder conversar contigo sobre psicologia e trocar figurinhas, já que né, a nossa história ela se estende muito antes da psicologia, ela vem muito antes da psicologia. É isso, ela nasceu em junho, eu nasci em julho, a gente incomodou o pessoal do hospital e desde então a gente não parou de incomodar mais as pessoas. E agora estamos aqui passando pelo menos informações úteis para vocês. Gurizada, é o seguinte, a gente, há um tempo atrás, a gente fez um post, eu e a Mari, naqueles posts colaborativos do Insta, e a gente falou sobre, pô, será que esse daqui é o teu lugar mesmo? Será que tu não tá forçando algo e se deixando desconfortável para tentar se encaixar em um lugar que, na verdade, não é teu e tu não precisa dele? Então, a gente vê muito isso, principalmente vamos falar do Insta e também na vida real, a gente vai tratar desses dois pontos. Mas, gurizada, eu trabalhando com divulgação, eu vejo muito a galera tentando forçar uma divulgação que não é o jeito dela e dele e fica aquela coisa forçada, fica aquela coisa nada natural. Tu viu isso já, Mari? Sim, e até uma dificuldade que eu tive muito no início, né? Só para provavelmente quem está ouvindo nesse momento não me conhece, eu estou no Instagram desde 2020, então é bem recente, e que eu comecei a investir mesmo e a produzir conteúdo ano passado, né, 2021. E é muito difícil para quem está começando, e eu ainda tenho essa visão e um pouco de dificuldade até para perceber o que se encaixa no que eu gosto de fazer, né? Pegando o exemplo uma das últimas atualizações grandes do Instagram, o exemplo do Reels, né? Quanta gente começou a fazer dancinha do nada, nunca se identificou com isso, mas achou que isso daria certo. Eu, pessoalmente, eu sou uma pessoa que adora palhaçada, adora fazer brincadeira, é um conteúdo que eu adoro fazer, é muito tranquilo, é prazeroso fazer isso, mas quantas outras pessoas tentaram se encaixar num padrão que né, não tinha nada a ver com elas, e aí isso, claro que a longo prazo não funciona. Não, e na divulgação a pessoa, primeiro, ela vai travar, porque ela vai se sentir assim, pô, eu tô forçando uma coisa, e para tu forçar algo, tu precisa desprender uma energia maior do que o necessário, do que o que tu talvez precisasse só até determinado ponto, se tu colocasse a divulgação ali, tu te colocasse do teu jeito. E eu já recebi exatamente essa pergunta numa mentoria em grupo uma vez. A menina falou assim: "Ah, mas eu vejo os perfis grandes e eu tento me encaixar nisso, tento Uhum. fazer parecido, meio modelar assim, não plagiar, mas modelar. Só que eu não consigo me encaixar. E aí eu fico presa, isso palavras dela, eu fico Uhum. presa, eu fico travada, porque eu penso, eu não vou conseguir fazer isso. E de fato, na mentoria a gente tem essa proximidade com a gurizada, então eu conseguia ver o jeitinho dela e eu percebia que era o total oposto. Ela era mais introspectiva, mais reflexiva, ela gostava de um conteúdo que fazia pensar, não aquele conteúdo de aparecer. E, gente, não tem nada de errado. Se, que nem a Mari falou, se tu gosta, que nem a gente gosta de palhaçada, a gente gosta de zoeira, se tu me acompanha lá no Insta, tu sabe que a zoeira é frequente lá, a gente fala sério também, lógico, mas assim, uh, se é o teu estilo, tu vai ter naturalidade para fazer aquilo, para atuar naquela área ali, mas se não é, e tu tentar forçar uma parada que não é tua, vai dificultar bastante, e não tem porquê.
E quando a gente fala também na parte de divulgação mesmo, pegando o exemplo de, né, um psicólogo que quer atrair pacientes. Na hora que tu pensa sobre isso, tu não encontrou o teu lugar, e aí tu vai modular outros perfis, provavelmente vai ser um robozinho falando ali nos stories ou tentando criar algum post, e vai chegar o paciente, né, digamos que tu consiga fazer essa venda, tornar ele teu paciente, vai chegar no atendimento, vai ser outra pessoa, né? Quem é a pessoa que me vendeu lá nos stories e agora tá aqui toda brincalhona e lá me vendeu um produto toda séria, toda rígida dentro de um formato que não é o formato da vida real. É difícil também a gente encontrar onde é o nosso lugar. Eu acho que leva um tempo também até tu descobrir, poxa, isso eu gosto de fazer, isso tem a ver comigo ou não. Isso aqui não tem nada a ver com o meu perfil. Exato, e tu tinha falado, Mari, que pra ti tu levou um tempinho até achar o teu jeito ali. Nos primeiros posts que tu fez, que eu vi quando tu começou, eu olhava assim: "Ué, o que que ela tá tentando fazer? Como assim? Cadê a Mari aqui?", sabe. Tu colocou uma linguagem muito formal, e isso é normal pra caramba, é assim, ó, mega comum. Porque a gente tem aquela pressão de a imagem do psicólogo, né. Falando da parte da Sim. divulgação, a gente tem essa imagem do psicólogo que nada mais é que uma expectativa que as pessoas têm do que eles acham que o psicólogo deve ser. E aí a gente que se forma na psicologia, que a gente sabe como é que funciona, que a gente sabe que quando a gente pega o diploma não está escrito ali: "Parabéns, você virou um robozinho, é bacharelado em psicologia", ou enfim, né, hã, a galera tenta forçar uma parada e não precisa, não tem necessidade. E isso acaba sendo culpa também dos próprios psicólogos, né? Que, ok, quando tu é uma pessoa recém-formada, tu ainda não sabe qual é o teu estilo, qual é o teu público, mas tem gente que mantém esse formato quase que num padrão ali que não vai sair daquilo ali para o resto da sua formação e deixa a sua identidade de fora. Isso não existe. Isso nas aulas de psicologia, tu sabe que o teu local de trabalho é uma extensão da tua vida pessoal, né? Que tu não pode assumir um papel como se existisse o personagem psicólogo e a pessoa vai ser toda certinha, correta e quadrada mesmo, né? Eu acho que também o Instagram ele Aham. serviu para isso, para vir acabando com esse padrão que não existia na vida real dos psicólogos. Exato, começou eu não sei quem é que foi que começou, mas fez uma péssima ideia de lançar o modo perfeitinho ali, e a gente sabe que não é assim. E assim, ó, lógico, vai ter público para todo mundo. Antes da gravação a gente estava conversando aqui, que tem modos diferentes de se portar, né, tem modos diferentes de se portar. Tem gente que vai gostar de mostrar, por exemplo, conquistas da vida, mais da família, vai ter gente que vai mostrar mais a parte profissional, vai ter gente que vai travar e não saber até onde mostrar da própria vida, vai ter gente que vai tranquilamente falar e saber o limite da audiência, de si mesmo, até onde vai levar aquela conversa ali. Mas uma parte que pega bastante, é que a gente até conversou no post, é o medo do julgamento. A Uhum. pessoa acha que ela às vezes até: "Ah, eu tô vendo que não tá legal isso daqui, eu tô vendo que não sou eu, mas como é que eu vou será que o pessoal vai aceitar esse meu jeito? Será que", sei lá, tu tem um sotaque, tu tem um jeitinho de falar, tu tem um jeito de se expressar, de ver as coisas, tu sabe. E geralmente é engraçado até, parece meio contraditório, mas acontece bastante. A galera fica com medo de mostrar determinada característica de si mesmo. E é justamente aquela característica que mais conecta com o público. E é difícil porque às vezes essa expectativa pode nem existir do público, né? Não existe dos teus seguidores, mas tu, por medo do que as pessoas vão achar, acaba entrando nesse padrão, nesse modo psicólogo, digamos assim, e não consegue te expor, né? Eu vejo colegas, às vezes, que entram em contato com a gente para saber, por onde que eu começo? E aí a gente tenta dar um norte, claro, o Rômulo com toda a teoria e ensinando isso direitinho, mas quando chega esse tipo de pergunta para mim, por onde que eu começo? Eu penso, cara, tu tem que começar a produzir o que tu gostaria de ver. E aí o que eu vejo é, às vezes, o pessoal ainda fazendo aquele tipo de post padrão, sem identidade, sem... É como se fosse um post neutro,
que qualquer outra pessoa poderia postar. Mas isso é natural, acho que demora Sim, é um processo até a gente conseguir se encontrar, se expressar. Ontem mesmo, eu fiz uma live, é um desafio para mim ainda, né? É algum lugar onde eu estou me encontrando aos poucos, e eu parei para comparar essa minha última live com o primeiro vídeo que eu fiz no Instagram falando. Meu Deus, quem era aquela pessoa? Parecia um fantasminha ali, um robozinho que programaram uma fala e a pessoa só falou tudo aquilo sem expressão, sem sentimento, sem nada. Só que isso só foi possível porque eu comecei, né? Eu acho que é exato. importante a gente falar sobre o início. Ele é ruim, geralmente, né? Tu não vai iniciar fazendo Sabendo já. post, sabendo se comunicar, se portar, mas tu precisa desse início para poder lapidar a tua forma de comunicação e conseguir comunicar bem com o teu público. Exato, e é uma das partes que eu mais trabalho na mentoria, falando da parte da divulgação, que eu consigo, pelo conhecimento que eu tenho da divulgação em si, que eu não sou formado inclusive quem é formado em comunicação aqui é tu, né? Eu não, eu fui aprendendo por conta. E aí eu fui, sei lá, me virando. Mas assim, eu consigo ir percebendo o jeito da pessoa que está falando comigo, os pontos fortes dela, coisas que não tem por que ela forçar, e aí dentro da mentoria eu dou essa orientação. Eu mostro ó, aqui talvez funcione melhor para ti. Ah, para ti talvez não tanto. Para outra pessoa talvez desse outro jeito. E a galera vai se soltando e por que que, por exemplo, nossa, é super assim, ó, comum eu escutar das pessoas que fazem a mentoria dizendo: "Ah, agora tá mais leve eu me divulgar". Lógico, tá o jeito da pessoa ali, entende? Mas O meu trabalho foi só isso. Foi só isso, dizer: Mas "Ó, faz como é isso". difícil isso, né, Romulo, para quem não tem acesso à mentoria, por exemplo. A pessoa talvez demore anos até encontrar o jeito, não é o jeito certo, mas o jeito que ela vai se sentir melhor fazendo essa divulgação, fazendo o seu trabalho no Instagram. Para uma imensa maioria dos psicólogos hoje, o Instagram, uma rede social, ainda é um tabu. Né? Com Às vezes a certeza. gente se coloca numa bolha achando que, como a gente tem contato com muitas pessoas que já estão na divulgação, a gente acha que isso é uma coisa comum, normal, que todo psicólogo agora está se formando sabendo disso, mas a gente esquece da imensa maioria das pessoas que já está formada há um bom tempo e não sabe nem por onde começar. E aí, quando Uhum. a gente fala dessa comunicação mais leve, de tu encontrar o teu espaço, caramba, é um caminho gigantesco para trilhar até chegar aí, né? Tem que se conhecer, tem que saber o que quais são os seus próprios limites, o que são os seus gostos pessoais, os seus valores, as suas crenças, porque não lógico que tu não vai influenciar os clientes, pacientes, seria antiético, mas onde tu se cabe ali, onde tu consegue ficar confortável, e não é aquela zona de conforto para não evoluir, é aquela zona de conforto justamente para esse aqui é o meu espaço, para tu te apropriar de um espaço que é teu, uma forma de comunicar que é tua, e não só na divulgação, né, Mari? A galera, por exemplo, assim, em relacionamentos, em conversas, rodas de amigos, sabe? A galera tenta ficar numa amizade, num relacionamento, num espaço que não fecha com aquela pessoa, mas ela tenta pelo simples fato de, ufa, estou sendo aceito aqui. Tenho Uhum. um certo espaço. Mas isso faz um mal gigantesco também, né? Não, com certeza. E pensando nessa questão para além da psicologia, né? Para além da divulgação, na verdade, muitas vezes a gente acaba se prendendo a determinados modos por medo do que as pessoas vão pensar, do que elas vão achar. Vou dar um exemplo pessoal aqui. Eu moro com meu namorado e eu lembro que no início eu começaba a gravar e eu sentia muita vergonha pensando, nossa, o que o Gustavo vai pensar? Né? Essa louca falando para a tela do celular e eu apagava. E eu lembro que a primeira vez, uma vez ele, sei lá, tinha saído e aí eu fui gravar um story para falar sobre psicologia e eu gravei muito solta, porque aí eu consegui brincar, fazer uma piada, falar do meu jeito, falar andando com a câmera pela casa. Eu postei, ele chegou em casa, assistiu e falou: Mário, eu acho que foi a melhor story que tu fez até hoje. E, cara, era eu falando assim, poxa, acabei de levantar, tava dormindo de tarde, coisa boa descansar, e aí já emendei um assunto sobre terapia, sobre autocuidado,
E naquele momento parece que deu um start, assim, cara, é isso. Eu não preciso me importar com o que as pessoas vão achar, eu só preciso fazer do meu jeito. Vai ter gente que vai gostar, sim, vai ter gente que vai odiar, vai parar de me seguir, tá tudo bem, não é o meu público. Isso A tal da conexão. foi interessante, assim, perceber que eu também tinha crenças que estavam impedindo de eu fazer do meu jeitinho. E pra quem não sabe, a maioria da galera não sabe, mas eu sei, agora ele tá gravando story também, passando conteúdo das coisas que ele gosta. Olha aí, E daqui a pouco foi uma influência legal também, né. parece que o jogo virou, gente, e isso é bem legal. Até se tu que tá ouvindo tem alguém para compartilhar sobre isso, alguém para dividir essas experiências, é um crescimento massa, né, crescer junto, porque ele tá agora na educação física, produzindo conteúdo. Hoje ele me disse: "Mari, eu preciso de ajuda para criar meus posts", né, e ele tá naquela fase que a gente tá falando do início, eu preciso encontrar como que é o meu espaço. Eu sou uma pessoa, Mariana, sou uma pessoa, tipo, que é uma pessoa bem mais expansiva. O Gustavo é uma pessoa mais retraída, que não quer muito papo, digamos assim, quer passar o conteúdo. E é uma pessoa completamente diferente que vai divulgar aos poucos de uma forma muito diferente. Eu provavelmente vou querer falar: não, tu vai ter que, sei lá, fazer um vídeo mostrando não sei o que. Ele vai achar que para ele vai funcionar melhor um post com uma foto e a legenda. E é isso. Exato. E vai ser o jeito dele. E se ele tentar forçar uma coisa, olhando o que tu tá fazendo, tentar reproduzir e Hum, modelar que nem a gente estava falando, é aquele ciclo, ele vai se perder, ele não vai se ver. é. E é fácil de acontecer isso quando tu acaba pegando um exemplo, achando que esse é o modelo certo. Nossa, essa psi, ela tem 100.000 seguidores. Cara, essa receita para o sucesso eu vou fazer assim. Provavelmente vai dar errado, vai dar ruim. Porque tem muito da nossa essência ali no nosso perfil. Ainda que tu trabalhe, né, pensando um perfil que é muito mais voltado para o profissional, onde tu não vai falar muito do teu pessoal, ainda assim é a impressão daquela pessoa naquele perfil. Não tem como copiar. E aí Exato. fica, sem falar que fica uma coisa chata, feia, e todo mundo sabe que não saiu da tua Se tu brilhante cabecinha. se tu esconder o arroba ali, ninguém sabe que foi teu ou de outra qualquer outra pessoa. E aí, como Exato. é que a pessoa vai se comunicar contigo, vai se conectar contigo? E é uma realidade que às vezes é dura de, aceitar. Para o público leigo, como é que eles diferenciam o psicólogo? Pelo preço. A maioria do público leigo não sabe que a gente tem diferentes abordagens, que a gente tem, diferentes formas de trabalhar. Eles pensam: "Ah, é ir lá falar com o psicólogo, conversar, escutar conselho", e aí eles escolhem o preço. Cara, se tu não colocar o teu jeito, se não se apropriar do teu espaço, tu vai ser julgado nessa categoria aí. É. E essa semana até aconteceu um exemplo de uma pessoa da minha família me mandou um perfil no Instagram e falou assim: Mari, tu conhece essa psicóloga? Eu acho sensacional o perfil dela. Falei: vou ver. Eu adoro ver o que as pessoas estão produzindo, o que estão falando. Né, era um perfil com 30.000 seguidores, e era a foto da moça psicóloga, só que o feed, a produção de conteúdo toda, eram prints de outros perfis, Errou. né? E, claro, mostrando o arroba da pessoa, mas isso me deixou um pouco chateada, no sentido de que aquela profissional ali estava sendo creditada por 30.000 pessoas, sendo validada como uma ótima criadora de conteúdo, quando, na verdade, quem criou esse conteúdo foram outros psicólogos. Então, isso provavelmente tu sabe aconselhar, ensinar muito melhor que eu, mas é interessante sempre a gente buscar fazer o nosso, né? Sem copiar o coleguinha, porque além de ser plágio, é algo que a pessoa tem um perfil ali com muitos seguidores, mas não tem nada da identidade dela ali. É um completo desconhecido. Na hora de Mas tu também escolher um psicólogo, tu vai escolher o psicólogo que tu te identifica. mas também vai saber se não comprou seguidor, né. Mas, Também por tem exemplo, essa. essa pessoa que veio me mandar o perfil falou: eu acho sensacional o Tem perfil gente que acha que é né? incrível, que é aquilo ali, que todo psicólogo vai fazer aquilo, exatamente. Uhum. Falando sobre essa questão de imprimir a nossa identidade também, é muito legal quando chega um seguidor que manda mensagem e fala assim: eu quero fazer terapia contigo. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Eu assisti teu vídeo, vi um story, eu me identifiquei com o teu jeito. Quer dizer que todas as pessoas do mundo vão se identificar com a Mari que está rindo, falando de uma forma super informal? Não, tem gente que vai gostar
do psicólogo que é aquele padrão mais formal, tem gente que vai gostar de uma pessoa mais séria, mas isso é muito bacana. A pessoa falar que veio te procurar não pelo preço, mas porque se identificou contigo. É isso o que eu tento mostrar para a gurizada da mentoria, sempre, sempre, sempre. Hashtag é sobre isso. Hashtag é sobre isso e, pelo amor da santa, faça o seu conteúdo. Porque tu falou antes, a galera não vai ser atendida pela pessoa que fez o post. Eu vou contratar meu sobrinho para fazer meu post. Beleza. Ele pode fazer o melhor post do mundo, ficar lindo pra caramba, feed combinando, show de bola. Mas cadê tu ali naquele conteúdo? Vai ser o teu sobrinho que vai atender? Não vai. Vai ser tu. A galera vai esperar aquela primeira impressão ali, ela vai esperar quando chegar na clínica. E a clínica, a gente sabe, não precisa falar para ninguém aqui. É um processo muito intimista, é uma coisa da pessoa, tem que ter a conexão contigo, tem que ter aquela. Pode ser, o teu currículo pode ser incrível. Se não tiver aquela transferência, não vai ter o processo terapêutico. E a transferência do processo terapêutico começa no quanto tu consegue te apropriar do teu lugar na comunicação. Começa ali na comunicação. Mari, vou te agradecer muito, muito, muito por mais essa parceria e de verdade, gente, acompanhem o Insta da Mari, incentivem ela a continuar com as lives, mesmo com os perrengues de ring light, que eu não sei o que deu quando eu vi, estavam arrumando o ring light com não era furadeira, o que era aquilo? É tudo, era uma caixa de ferramentas, 3 minutos antes de começar a live, eu botei o celular num copo, dentro de um copo, falei, é isso aí, vamos gravar, e foi. Mas antes de eu te agradecer também, acho que é importante a gente finalizar com a mensagem de que a gente precisa se permitir errar, né? A gente não vai encontrar o nosso espaço logo de cara ali, então se permitir errar e tentar melhorar cada dia, eu acho que esse é o caminho para encontrar qual é o teu espaço. Eu quero te agradecer muito por esse convite e por todas as parcerias. Tu foi e continua sendo uma grande inspiração, porque eu sempre falo isso quando a gente se formou, eu e o Rômulo, a gente se formou na mesma turma, né? Foi colegas durante toda a graduação. Acabou o período ali onde a gente graduou, era, sei lá, 50 perfis de novos psicólogos. Quem ficou? O Rômulo. E quando eu comecei, eu falei, Rômulo, o que eu faço? E tu foi me dando o caminho das pedras e é a única pessoa que ainda está produzindo conteúdo, porque é muito fácil começar, o difícil é manter, né, no erro, no acerto e conseguir conquistar o seu espaço aí, se encontrar. É isso, a Mari já brigou bastante comigo quando eu tô desanimado para postar conteúdo, para eu seguir na Sempre. divulgação. Ela briga, tu não vai parar coisa nenhuma. Volta, vamos. Não, Mari, porque brigadão. nada. É verdade mesmo. Não, É massa. eu que agradeço e agora a gente vai ter que gravar um episódio para o meu podcast que está engatinhando É ainda, está isso que no eu ia projeto. dizer. Agora é o seguinte, a Mari tá com podcast, eu quero que tu diga o arroba do teu Insta pra galera te seguir e o nome do teu podcast. Meu Insta é @marianabruti, com 2 T's e Psi, Mariana Bruti Psi, e o meu podcast é Papo da Cabeça. Lá eu tento trazer também conteúdos da psicologia de uma forma bem leve, descomplicada, sem muita teoria para tu ter que ir para o Google pesquisar depois. Para conseguir entender, tem que ter um dicionário e o Google do lado, não precisa disso. O podcast da Mari ela, diferente do podcast aqui, ela faz, no momento pelo menos, ela faz quinzenal, né, Mari? Uhum. Eu quero E tentar aí, fazer semanal, mas vai aos pouquinhos, né? vai aos pouquinhos, é isso. Mari, brigadão. E gurizada, esse foi o episódio 95 do podcast Divulga Psi. Se tu gostou do episódio, se tu gosta do podcast, se tu gostou da Mari, se tu gostou de dar risada aqui, se tu gostou dos prematuros, recomenda o podcast com os teus colegas, que eles com certeza vão te agradecer por essa recomendação. Mais uma vez, eu sou o psicólogo Romulo Soares e esse é o podcast Divulga Psi. A gente se fala semana que vem. Até mais e falou!